Nós fizemos no Mackenzie uma atividade, um evento relacionado à reforma, e neste evento eu trouxe numa das nossas oficinas esse tema que alguns dos irmãos puderam acompanhar lá e pediram para que nós trouxéssemos e para que apresentássemos para vocês hoje, que era qual a herança que a reforma trouxe num aspecto que não é normalmente trabalhado. Ele é conhecido, ele é quase universalmente visto, mas pouco trabalhado, pouco discutido como um dos desdobramentos da reforma, que é o aspecto musical e a visão de adoração cristã. Então, hoje eu quero pensar com vocês esse aspecto, principalmente nos dois principais nomes da reforma, Calvino e Lutero, e o que nós podemos aprender com eles 500 anos depois, já que este é um dos motes deste ano de celebração, esse ano de comemoração. Não há como discutir que a grande questão da reforma, o grande tema da reforma foi a teologia. O que estava em discussão era o meio pelo qual o homem deve ser salvo. E a maneira como a igreja ensinava e a maneira como a igreja discutia as questões ligadas à salvação, ligadas à vida eterna. É também bastante conhecido o fato de que a disposição de Lutero de questionar a ação da igreja no tocante à venda das indulgências e no tocante a outros aspectos ligados à salvação provocou um enorme conflito político, e houve muitas mudanças nesta área, na Alemanha, na França, na Inglaterra e assim por diante. Então, os desdobramentos sociais, os desdobramentos políticos da reforma também foram muito grandes, e certamente foram eles que produziram a história que hoje nós estamos ouvindo ser repetida em todos os lugares. Mas sempre me chamou a atenção, como tenho esta ênfase na teologia pastoral, me perguntar como que estas discussões chegaram ao povo. Porque sim, a teologia é coisa dos teólogos, dos pastores, houve muita divulgação, muitos escritos, muitos livros, muitos debates. A política é alguma coisa relacionada aos reis, aos príncipes, aos nobres, e nós temos bastante informação sobre como os príncipes, os senhores, os reis daquele período reagiram em relação à reforma. Mas e o povo? Como é que ele aprendeu? E que parte que o povo fez em todo este movimento? Então eu encontrei no aspecto da música, no aspecto do canto congregacional, do canto da igreja, um dos principais meios de propagação da reforma, de expressão da reforma desde os primeiros dias. Quando nós pensamos como que a reforma atingiu as pessoas, nós temos uma noção de que a pregação, a mensagem foi mudada, mas o que normalmente se observa é que a música foi um dos principais instrumentos propagadores, um dos principais instrumentos de divulgação daquilo que a reforma foi. Então vale a pena observar, vale a pena parar e pensar um pouquinho sobre isso. A reforma produziu transformações teológicas, produziu transformações políticas, mas ela produziu, e muito profundamente, transformações litúrgicas, de como a igreja, como os crentes deveriam expressar a sua fé. E uma dessas transformações litúrgicas está ligada à música e ao canto. Um estudioso da liturgia reformada, Whitvilliet, ele escreve assim: um dos mais dramáticos e reveladores desenvolvimentos no período foram litúrgicos.
Nós não podemos entender completamente as dimensões religiosas deste ou qualquer outro período sem compreender as variações e mudanças nos modos pelos quais os fiéis ofereciam adoração a Deus. Esse é o primeiro ponto, ponto básico, e é isso que, de modo geral, me interessa quando estou falando com vocês. O modo como adoramos a Deus expressa que igreja nós somos. Se nós queremos nos apresentar como uma igreja reformada, nós teremos que trabalhar a nossa teologia, nós teremos que trabalhar a nossa organização eclesiástica, mas não se engane, nós revelaremos quem nós somos e aquilo que cremos a partir do modo como nós prestamos o nosso culto, o modo como nós adoramos. E é isso que eu espero chamar a atenção de vocês e, de alguma forma, trazer algumas luzes que o novo... que esse novo movimento, que esse novo caminho que a reforma produziu trouxe para nós. Tá? Um outro estudioso diz o seguinte: a enxurrada de hinos protestantes que inundou a Europa juntamente com as primeiras crises da Reforma criou dificuldades incomuns para a Igreja Católica Romana. O canto congregacional estava associado ao protestantismo de maneira tão profunda, e os protestantes foram tão eficazes na utilização de hinos, que alguns personagens importantes da Igreja Católica, por breve tempo, consideraram a proibição da música nas missas. Olha só que coisa interessante. Cantar em comunidade passou a ser uma das marcas da reforma, tão profundas que em alguns momentos alguém chegou a pensar que deveria se proibir o povo de cantar nas igrejas católicas para que isso não desse a impressão de que aquela igreja estava se tornando protestante. Então, esta ênfase, esta marca, esta característica que nós temos até hoje, como nós fizemos agora, nós nos reunimos e nós cantamos juntos. Não dá para ser reformado sem ter esse aspecto presente na nossa maneira de adoração, no nosso modo de adoração. E é isso que os reformadores trouxeram de forma mais importante. Na Idade Média e na Idade Antiga, a música sempre fez parte. A música é uma coisa que existe na natureza humana o tempo todo. Tá? E nós vamos nos concentrar naquilo que é a música litúrgica. Põe o próximo para mim. Mas o que aconteceu na Idade Média de um modo especial foi um tipo de afastamento, um tipo de distanciamento da música em relação à igreja. A música era muito utilizada na Idade Média, mas ela era alguma coisa voltada mais para os mosteiros, alguma coisa mais vinculada às técnicas, alguma coisa mais vinculada a criar um ambiente de reverência ou um ambiente de admiração do que propriamente a participação do povo. É mais ou menos como se fosse um tipo de espetáculo musical. Isso deve nos chamar a atenção. Tá? Quando a música na igreja ela é chamada de show, de demonstração, de apresentação, ela mudou da Reforma para a Idade Média. Okay? Se a música ela é um espetáculo musical, nós vamos ver, a música da Reforma vai ser espetacular, mas ela não é um espetáculo. Alguma coisa que a gente vê e se admira. Muitas vezes até, no caso da Idade Média, sem entender. O canto gregoriano é uma coisa linda, é alguma coisa que enche aqueles espaços góticos das igrejas, mas aquilo servia apenas para criar um ambiente dentro da igreja que não podia se refletir em nenhum outro lugar.
Ou seja, você não poderia utilizar aquele canto da igreja em nenhuma outra parte, porque ele precisava daquela arquitetura, ele precisava daquela técnica, ele precisava daquele treinamento, ele precisava que você soubesse latim, ele precisava que você tivesse a sua voz preparada. Então, era uma coisa muito específica e que marcava a igreja, mas não marcava os crentes, mas não marcava o povo. E essa questão de espetáculo. O povo participava passivamente, assistindo a um espetáculo musical em que não entendia o porquê da música, nem o que se cantava, porque não compreendia a letra, cujos arranjos altifônicos sufocavam a compreensão. Lutero vai, entre outras coisas, reformular este conceito. Ele vai entender que uma das coisas necessárias para que a reforma progrida é que o povo tenha a teologia na sua mente e no seu coração, e a maneira que Lutero encontrou para que a música pudesse alcançar as pessoas foi a música. Foi o canto congregacional, o canto na língua do povo. A dedicação que Lutero teve à música, e ele era um amante da música, teve influência em tudo aquilo que ele fez. Não apenas na liturgia alemã, mas também na educação alemã. A sua vida foi quase tão importante para o futuro da música quanto o futuro da religião. É interessante você pensar que aquilo que nós chamamos de música clássica, embora tenha vários períodos da música, né? Mas aquilo que a gente chama de música histórica, ela tem apenas duas grandes fontes. Havia música popular, mas são músicas que se perderam com o tempo. Mas há duas grandes fontes de música que a gente chama de clássica: a corte, os reis e as igrejas. Mas só tem dois tipos de música que duraram nos séculos: a música que se cantava nos palácios e a música que se cantava nas igrejas. Por isso, aquilo que Lutero está fazendo é algo que tem uma importância e tem um peso extraordinário. Para Lutero, a música era um dos dons celestiais, um dos tesouros do céu que Deus concedeu aos homens. Ele tinha essa ideia de que a linguagem musical era alguma coisa que estava para além da humanidade. Era alguma coisa como se nós estivéssemos participando de algo presente na natureza divina. E por isso, então, ele dava tanta importância a isso. Ele queria que a música estivesse presente e ela marcasse a vida dos crentes que estavam ali no culto. Muita música na missa, dizia Lutero. É excelente, pois exprime agradecimento e é muito apreciada. Em partes, e aí é interessante pensar que Lutero ele não alterou muito a estrutura da missa, a estrutura litúrgica. O que ele vai mudar é o modo como a liturgia da missa estava sendo praticada, e a diferença era a música. Então, estas partes, que eram partes que já compunham a missa desde o ano 500, desde o ano 600, vão se transformar em corais. Tá? Gloria in excelsis, o credo, o prefácio dos 10 mandamentos, o sanctus, o benedictus, o Agnus Dei, há tão somente agradecimento e louvor. E por essa razão as mantemos na missa. Ou seja, ele não tirou essas partes da missa, por quê? Porque reconhecia nelas o louvor que era prestado a Deus. De toda a música na missa, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, é o que mais autenticamente corresponde ao sacramento, porque louva a Cristo, que carregou os nossos pecados. Em simples palavras, ele aumenta a nossa reverência pela paixão de Cristo. Em simples palavras, ele aumenta a nossa reverência pela paixão
de Cristo. Isso vai fazer então com que Lutero invista grandemente na música. Para Lutero, você não podia ser um professor se você não soubesse cantar e se você não tivesse treinamento musical. Para Lutero, você não podia ser pastor se você não tivesse pelo menos treino no canto e na música, porque esta seria a parte necessária do seu ministério, da sua direção na igreja. Lutero vai investir bastante na questão musical, 36 hinos, várias melodias. O mais conhecido, o hino de Lutero, é uma paráfrase do Salmo 46, Castelo forte é o nosso Deus. Um outro muito importante para a história, porque ele foi o cântico que John Wesley ouviu quando converteu-se, né, a gente pode chamar assim, ou quando decidiu se dedicar à obra de pregação do Evangelho, começando todo o avivamento metodista, foi através do canto do Salmo 130 de Lutero. Então, são duas músicas que marcam esse modo como Lutero entendeu que a música deveria trabalhar. Só que aí aconteceu o seguinte: Lutero queria que a música fosse um instrumento de educação e de ensino. Ele entendia que a música tinha este poder de encantar as pessoas e fazer com que nas suas mentes fosse fixada a mensagem, a doutrina, aquilo que se colocava no Evangelho. Lutero usou muitas das músicas populares também para isso. Para que essa doutrina, principalmente versículos bíblicos, para decorar textos bíblicos, ele usava muito da música popular, mas ele entendia que deveria haver um esforço, deveria haver um tipo de investimento especial na questão da música na igreja. Então, ele chamou para junto de si um dos principais músicos da sua época, um músico que mais tarde chegou a ser o músico do rei ou do príncipe da Saxônia. Então, ele chamou esse músico para que ele organizasse a música litúrgica, a música dentro da igreja. E esta foi uma ênfase que foi sendo dada durante todo o período da Reforma Luterana, mas ela teve um desvio. E esse desvio é importante que a gente observe. Havia tanta preocupação com a excelência musical que as igrejas na Alemanha, elas começaram a disputar para ver quem é que tinha o melhor coral, quem é que tinha a melhor estrutura musical, quem é que tinha o melhor organista. E isso certamente foi algo que levou para bem distante aquilo que Lutero estabeleceu. O que fez que, inclusive, em alguns lugares, isso certamente séculos depois, você tenha o seguinte fenômeno: as igrejas se reúnem para ouvir o organista. Ou seja, em muitas igrejas hoje na Europa, você tem no horário do culto, antes do horário do culto, uma exposição musical, e é essa exposição musical que as pessoas vão ver. Depois algumas ficam para o culto, outras não, mas elas estão mais preocupadas em ver aquela exposição musical. E aí voltamos àquele aspecto, o aspecto do show. O aspecto da apresentação se tornou mais importante do que o aspecto da edificação e o aspecto do ensino, o que fez então com que a igreja se afastasse daquele princípio estabelecido por Lutero. Lutero também tinha uma preocupação interessante nesse aspecto da qualidade da música. Ele não era muito favorável ao canto congregacional uníssono, já numa só voz. Ele era a favor do canto congregacional, ou seja, que a igreja cantasse, mas ele achava que o canto uníssono era simples demais para expressar a grandeza que deveria ser apresentada quando nós nos colocamos diante de Deus. Então, ele na sua produção musical, deu ênfase a corais.
que faziam um tipo de contracanto àquilo que a congregação cantava. Então, havia um tipo de conversa entre o coral e a congregação. E era isso que Lutero entendia ser o mais importante aí na questão musical. Tá? Ele escreveu o seguinte em 1538. Quando a música natural é aquela que a gente canta, é aperfeiçoada e polida pela arte, começa-se então a perceber a grande e perfeita sabedoria de Deus em sua maravilhosa obra musical. Quando uma voz assume uma única parte e em torno dela cantam 3, 4 ou 5 outras vozes, saltando, rodando, enfeitando maravilhosamente a parte original como uma dança celeste. Então tente imaginar o que era o canto para Lutero. Lutero entende que a música é alguma coisa que expressa o céu. E o céu é grandioso, o céu é algo impressionante, o céu é algo que nos arrebata. A música luterana, então, é uma música arrebatadora. E ela é arrebatadora sem perder de vista o conteúdo, sem perder de vista a mensagem. Você cantará aquele trecho, aquela voz, aquela linha melódica, mas em torno do seu canto haverá todo um trabalho musical, todo um trabalho instrumental, todo um trabalho vocálico do coral. E quanto mais isto for trabalhado para Lutero, mais a gente teria, na visão dele, aquela impressão de que nós estamos no céu. Essa é uma das heranças que a reforma de Lutero vai trazer para a gente no aspecto musical. Ele vai manter o aspecto de impressão da Idade Média, ou seja, ao entrar na igreja, você tinha aquela impressão de estar num lugar diferente de qualquer outro lugar do mundo. Okay? Então, o canto gregoriano fazia isso e o coral alemão também faz isso. Ele te dá esta impressão da arte, da beleza, da grandiosidade, da majestade que é o culto prestado ao Senhor. O melhor da música tem que ser colocada a serviço da glória de Deus. Mas ele diz, sem perder a compreensão e o ensino. Este talvez seja o coração de toda a discussão que a reforma vai trazer. Você tem que saber o que cantou. Você tem que entender o que cantou. Então vai cantar em alemão, se for alemão, vai cantar em francês, vai cantar em português. Vai haver essa preocupação impressionista, mas vai também haver uma questão expressionista. Por quê? Porque a música é a oferta da igreja em adoração a Deus. E esta oferta tem que ser de qualidade. Essa oferta tem que ser de valor. E é isso que Lutero vai propor. Essa visão de Lutero ligada ao aspecto da impressão vai causar grande discussão entre os reformadores. Todos eles entendiam a importância do ensino e da propagação da fé, mas nem todos estavam convencidos que manter esta ideia de que a música litúrgica deve ser alguma coisa que impressiona, alguma coisa que enche os nossos ouvidos, alguma coisa que arrebata o nosso coração, alguma coisa que nos leva daqui para um outro lugar. Alguns reformadores entenderam que não deveria ser assim. Então, apenas a título de passagem, nós podemos apontar, por exemplo, Zwinglio, que vai suspeitar do poder sedutivo da música. Tá? Já desde a época de Agostinho, no quarto, quinto século, já havia essa discussão. Agostinho, nas suas confissões, vai falar
do perigo que ele tinha, que ele sentia quando ia à igreja e ouvia música. Porque às vezes ele gostava tanto da música que ele esquecia de adorar a Deus. E ele tinha um problema com isso. Ele disse: se eu gostar da música, a música é para mim, não é para Deus. E ele ficava num conflito enorme. E Zwinglio vai retomar esse pensamento e vai dizer assim: a música seduz. A música, ela embota os nossos pensamentos. Não é difícil a gente provar, a gente demonstrar isso. Às vezes a gente está cantando coisas do rádio, a gente está cantando coisas aí que se a gente parasse para ler o que estava cantando, a gente teria vergonha de falar ou de pronunciar algumas das músicas que tem por aqui e por aí. Mas a letra, ela se perde no ritmo, ou ela se perde no arranjo, ou ela se perde na melodia. E isso também pode acontecer com a música cristã. E Zwinglio tinha muito medo disso. Nós também temos que pensar nisso quando nós pensamos na nossa constituição como reformados. Porque tem muita gente cantando músicas porque elas são agradáveis aos ouvidos. E elas nos seduzem, elas nos arrebatam, elas nos emocionam, mas elas não são a expressão teológica daquilo que nós cremos. E por mais que essa música seja significativa musicalmente para nós, se a música expressa aquilo que nós cremos, ela não pode fazer parte da nossa adoração a Deus. E em algum sentido, depois Calvino vai apontar nisso, nem da nossa própria vida. Porque eu devo cantar aquilo que eu creio e não aquilo que me agrada simplesmente aos ouvidos. Então Zwinglio vai banir a música da igreja. Ele vai dizer: não, sem música, tudo que a gente tiver que dizer, a gente vai dizer de forma que as pessoas possam pensar, possam refletir, possam ouvir, concordar ou discordar. Mas eu não vou permitir que a música tire a atenção das pessoas a quem eu estou ensinando. Martin Bucer, que foi reformador de Estrasburgo, tinha uma visão um pouquinho mais aberta. Ele tinha essas preocupações também. Ele tinha receios, como também tinha Zwinglio. Mas ele diz: olha, há alguns momentos da liturgia onde há algo um pouco mais de emoção, onde há um pouco mais de reflexão. Então ele dizia, como está citado aqui, após a remissão de pecados, para aqueles que creem, toda a congregação canta pequenos salmos ou hinos de louvor. Então tinha um momento lá na liturgia onde havia a declaração de que os nossos pecados foram perdoados por Cristo. Nesta hora, Bucer dizia, nós podemos cantar um salmo. Nessa hora, a gente pode cantar uma música. Porque ele reconhecia que os salmos traziam esse aspecto de louvor. Não era toda a liturgia, mas no momento da liturgia se cantava pequenos salmos ou hinos de louvor, e desta forma, Bucer ele entendia que a música podia fazer parte. No entanto, na própria Estrasburgo aconteceu uma coisa muito interessante que vai marcar a história da música reformada, porque, embora no culto não houvesse tanto uso da música, as pessoas que, quando iam para o culto, costumavam cantar. Era um costume já, desde a Igreja Católica, nas procissões, esse canto quando as pessoas estão indo para a igreja. Então, os convertidos à reforma, aqueles que passaram para a reforma, tanto da França quanto da Alemanha, que estavam em Estrasburgo, ao invés de cantar as músicas religiosas que se cantavam nas procissões, começaram a cantar salmos. Alguns daqueles cantados na igreja, outros que eles mesmos inventavam, e eles cantavam aquilo com tanta alegria, com tanta disposição no coração, com uma coisa tão grandiosa para eles, que aquilo marcou Calvino de tal forma que ele tornou essa questão do cântico, e especialmente o cântico de salmos, um dos principais projetos na área musical da sua vida. Em Estrasburgo, então, a música fazia parte de uma pequena parte da liturgia, mas ela estava presente na devoção
e na piedade daquelas pessoas ali que aderiram à reforma. Na Genebra, onde Calvino vai se fixar, o reformador original foi Guilherme Farel. Ele foi o responsável pela adesão de Genebra à reforma. Depois, quando Calvino passa por lá, ele vai convencer Calvino a permanecer em Genebra, e aí Calvino acaba assumindo o protagonismo naquela região. E aí, numa das discussões que houve lá em Genebra para efetivar a reforma, então, sentou-se lá, os teólogos discutiam o que era ser uma igreja reformada, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente estuda, o que a gente não estuda, como é que a gente vai organizar o nosso culto. Então, numa dessas discussões, Farel vai dizer assim: não é mal que todos os crentes, ao reunirem-se, cantem juntos, com o coração e também com a boca, salmos em sua língua, que todos entendam, louvores a Deus. Não é mal. Por que ele diz que não é mal? Porque os reformadores de outras regiões não queriam que a música fizesse parte da liturgia. Isso era Lutero, mas muitos discordavam dessa posição de Lutero. Farel diz: olha, me parece ser uma boa ideia cantar. Me parece que, quando nós nos reunimos, cantar louvores a Deus seja alguma coisa apropriada. E é nesse ambiente onde se via o benefício de cantar, o benefício de reunir a igreja para apresentar louvores a Deus, que Calvino vai trabalhar e vai trazer os seus conceitos. Para Calvino, a música é um poderoso instrumento de auxílio à edificação e ao zelo espiritual. Então, a edificação nós vimos lá em Lutero. Ok? Todos concordam com a edificação, mas Lutero também vai trazer, Calvino vai trazer, mas ele traz um aspecto diferente. Ele vai trazer o aspecto do zelo, o aspecto da piedade. A música, para Lutero, era alguma coisa que nos eleva à presença de Deus. Calvino entendia também que a música fazia isso, mas ele entendia que a música fazia mais. A música despertava em nós um compromisso com Deus. Despertava em nós uma marca que nos aproximaria do Senhor. E é esta a questão que vai estar presente na adoração proposta por Calvino. Na verdade, diz Calvino, nós sabemos por experiência que cantar tem grande força, vigor de mover e inflamar o coração dos homens para envolvê-los em adoração a Deus com mais veemência e ardente zelo. A música desperta em nós uma vontade maior de louvar a Deus. Então não é alguma coisa que eu apenas ouço e recebo, alguma coisa que me eleva e me impressiona. A música, para Calvino, tem aspecto de tirar de mim alguma coisa, de me levar a uma posição, de me levar a uma condição diante de Deus, e essa condição diante de Deus é que vai motivar Calvino nessa questão. Ele vai dizer mais: é preciso haver canções não somente honestas. Por honestas, ele quer dizer boas teologicamente. Okay? Questões boas teologicamente é necessário, todo mundo concorda com isso. Mas ele diz, não basta que elas sejam honestas. É também necessário que elas sejam santas. E o que ele chama santas? Que como aguilhões nos incite a orar e louvar a Deus e meditar nas suas obras para amar, honrar e glorificá-lo. Uma música que de fato expressa a nossa visão reformada a partir de Calvino, é uma música que nos incita. É uma música que nos faz, que nos volta para Deus para orar, que nos faz voltar a Deus para nos colocar diante dele, e então nós podemos amar a Deus, honrar a Deus,
glorificar. Nós temos que lembrar, elas têm que nos fazer meditar, elas têm que nos desafiar. De alguma forma, nós podemos pensar que a música para Calvino tinha a mesma função, ou deveria ter o mesmo impacto que nós damos ao sermão. Ou seja, o sermão tem essa característica. Ele traz a palavra de Deus diante de nós e ele diz para nós, assim é Deus, é isso que ele fez por nós e é dessa forma que nós devemos servi-lo. Bom, para Calvino a música deveria ter este mesmo efeito. Ao ouvir determinada música, ao ouvir determinada mensagem, ao ouvir determinada canção, você tinha que pensar, o que é que Deus requer de mim? O que é que na minha vida pode glorificar a Deus? Que sentimento é despertado em mim quando eu me coloco diante desta música, desta letra, desta melodia. Então, a parte musical vai ser importante para Calvino, diferente de Lutero, nós vamos ver já, mas ela precisa ter esse aspecto de despertamento, de motivação. Para Calvino, uma das questões centrais, então, vai ser o princípio que nós vamos chamar de princípio da edificação. Nós desejamos que os salmos sejam cantados na igreja de acordo com o antigo uso e o testemunho de São Paulo. O foco deve ser no que se canta, deve ser simples e deve ser apropriado para ser cantado sem treinamento e em uníssono. Então aí, veja que Calvino está numa posição bem antagônica de Lutero. A música para Calvino ela tem que ser alguma coisa que qualquer pessoa cante. Tem que ser alguma coisa que qualquer pessoa entenda. Tem que ser uma coisa que possa ser cantada em qualquer lugar, sem a necessidade de nenhum aparato específico. Então, quando chega nas situações, pastor, que nas nossas igrejas, assim, não tem violão, então a gente não vai cantar hoje, ou o organista não veio, então a gente não vai cantar hino hoje. Não, uma igreja formada não pode pensar assim. A música ela tem que ser tão simples que ela possa ser trocada se faltou luz, se o músico não veio. Por quê? Porque não deve ser necessário nem treinamento, nenhum preparo especial. É necessário apenas que as nossas vozes se levantem para cantar. Tá? Calvino vai marcar isso muito profundamente. Não é o tema nosso aqui, mas ele produziu o saltério, um inário com todos os salmos, que chama-se saltério. E durante toda a sua vida, ele brigou com os músicos lá da sua igreja, que ele não queria que a música fosse dividida em vozes. Durante a vida, quando ele morreu, eles colocaram, né? Já estava tudo pronto, tal, né? As partituras com as vozes, tal. Mas Calvino ele tinha dava tanta ênfase a essa questão de ser alguma coisa que alguém cante sem precisar nenhum preparo, nenhum treinamento, que só o fato de dividir em vozes para ele já complicava demais. Certo? E aí é preciso treinar, é preciso ensaiar, e ele diz, não, é preciso que a igreja cante sem nenhum preparo, sem nenhum treinamento. Isso não quer dizer que o músico não precise de preparo ou treinamento. A música que ele faz é que não deve requerer nenhuma dessas coisas. E, na verdade, essa é a parte mais difícil. Certo? Compor uma música que possa bastar-se por si mesmo apenas nas vozes é o maior dos desafios. Mas vamos lá. Vamos ver o que Calvino, então, vai dizer nesse princípio da edificação. Pois nosso Senhor não instituiu a ordem que devemos obedecer quando nos reunimos em seu nome. Não tem nenhuma liturgia preparada previamente por Deus. Somente para entreter o mundo quando este olha e observa. Antes, ele deseja que o culto seja útil para todo o seu povo. Como São Paulo testemunhou, ordenando que tudo o que for feito na igreja seja direcionado à edificação comum de todos. Isto ao servo não teria ordenado, não fosse a intenção do mestre. Mas isto não pode ser feito, a menos que sejamos instruídos a usar a inteligência
em tudo que foi ordenado para o nosso proveito. Ou seja, Deus nos deu orientações, não deu regras específicas. A única coisa que Ele pediu é que tudo fosse feito para a edificação. Tudo fosse feito de tal forma que nós pudéssemos entender o que estávamos fazendo, por que estamos cantando, o que queremos dizer quando cantamos tal coisa, por que é que nós nos postamos dessa forma. Se não houver compreensão daquilo que foi feito, para Lutero não houve edificação. O Evangelho não é uma doutrina de língua. Põe próximo para mim. Isso. Não é uma doutrina de língua, senão de vida. Não pode assimilar-se somente por meio da razão ou da memória, senão que chega a compreender-se de forma total, quando ele possui toda a alma e penetra no mais íntimo recesso do coração. Os cristãos deveriam detestar aqueles que têm o Evangelho nos lábios, porém não em seus corações. Olha o equilíbrio que Calvino está fazendo. Você tem que usar a inteligência. Você tem que usar a razão. Você tem que saber o que você está fazendo. Mas o Evangelho não é uma coisa que deve ficar só na sua cabeça ou é uma coisa só daquilo que você fala. O Evangelho precisa tomar o seu coração, ele tem que tomar a sua vida. E então a música terá esta função de fazer com que aquilo que é racional também se torne alguma coisa emotiva, emocional, aquilo que desperta o zelo, aquilo que desperta a oração, aquilo que desperta o louvor e a gratidão a Deus. Não apenas o que eu sei, mas também aquilo que eu sinto, mas também o modo como eu vivo. Então, a instrução para a mente e a direção do coração. Essa é a música da Reforma. Tanto em Lutero quanto em Calvino. Embora os estilos musicais sejam diferentes, as construções musicais tenham sido diferentes, ambos estão preocupados com essas duas, com conciliar esses dois elementos. O que eu entendo e o que eu sinto. Sem a junção desses dois, nós perdemos o grande impacto que a Reforma trouxe para nós. Calvino então vai trabalhar a ideia de que o culto ele tem 3 elementos. Tá? Ele tem a pregação da palavra, ele tem as orações e ele tem a administração dos sacramentos. É interessante esses 3 modos, essas 3 partes do culto, porque nessas 3 partes do culto ele está trabalhando muito próximo daquilo que Zwingli estabeleceu. Era assim a liturgia de Zwingli: a pregação, a oração e a ministração dos sacramentos. Mas Calvino vai entender que as orações, ou seja, aquele momento em que a igreja se dirige a Deus para louvá-lo, se dirige a Deus para suplicar seu auxílio, se dirige a Deus para testemunhar e agradecer aquilo que Deus fez, estas questões, isso poderia ser feito de forma verbal ou podia ser então feito de forma musical. Então ele vai diferenciar 2 tipos de oração. Diz assim: quanto às orações públicas, há 2 tipos: aquelas somente com palavras e outras cantadas. A música é oração. A música é o que nós oferecemos a Deus. E aquilo que eu ofereço a Deus com minhas palavras também deve ser aquilo que eu ofereço a Deus com os meus cânticos. No período de Calvino, essa distinção era menos grave do que é para nós. Porque no período de Calvino, as orações elas eram, de alguma forma, já preparadas. Elas eram escritas previamente.
Elas não eram feitas como nós fazemos hoje, a partir da nossa própria mente, né? Aquilo que nos vem à mente. As orações eram trabalhadas de forma um pouquinho mais complexa. O que então nos faz pensar em reverso uma coisa: será que a nossa oração ela está refletindo de fato aquilo que nós cremos? E nos faz pensar que aquilo que nós cantamos pode ser um excelente modelo, se nós pensarmos assim, um excelente instrumento para nos ensinar a orar. Porque orar não é dizer o que vem na cabeça. É verdade que o Espírito nos auxilia, porque a gente não sabe orar como convém, né? O que Paulo diz lá em Romanos. Mas também é verdade que a oração não pode ser utilizada para que nós esbanjemos os nossos prazeres e deleites. Porque Tiago diz, isso é pedir mal. Ok, se nós temos essa preocupação, e eu acredito que nós precisamos ter, seja essa uma dos grandes desafios da igreja contemporânea, certo? É o que nós estamos fazendo em nossas orações, quando oramos, né? Porque chegamos até a este dilema, né? Por outro lado, é importante pensar também que a gente tem tratado a música mais ou menos com esse mesmo teor. A gente trata a música como uma coisa que sai do coração, como alguma coisa que vem de uma inspiração, que sai da nossa mente, e a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. A gente tem que pensar que sim, deve haver uma expressão pessoal, deve haver uma expressão íntima naquilo que nós cantamos, mas também é importante entender que o nosso coração é enganoso, é importante entender que a nossa mente ela não tem se preparado para conhecer a Deus, as suas obras e a sua vontade como deveria. Então, se nós quisermos de fato aprender com aquilo que os reformadores fizeram em relação à música, nós temos que nos preparar, e principalmente aqueles que trabalham com música, aqueles que estão dirigindo a parte musical da igreja, precisam se preparar teologicamente. Precisam saber, não só agora o que estão cantando, mas o que estão levando o povo de Deus a cantar. Porque a oração é um desses elementos fundamentais e a música entra aí, na visão reformada. É aquilo que nós falamos diante de Deus. Então, se eu vou me apresentar diante de Deus, eu tenho que me apresentar com aquilo que agrada a Ele. Sim, Ele agrada ouvir as nossas súplicas, agrada ao Senhor ouvir o nosso clamor, agrada ao Senhor que nós confessemos o nosso pecado, mas é sempre importante que a gente entenda qual é a distância entre nós e o nosso Criador. É sempre importante entender com que posição nós nos apresentamos diante dele. Pensar na música como oração cantada poderá nos ajudar tanto na música quanto na oração. Diante aí de tantos desvios nesse aspecto, não é por acaso que a música tem sido uma das grandes marcas da teologia da prosperidade e da teologia da confissão positiva. Porque sim, a música é oração, e se a oração ela está impregnada do homem como o centro e o governo e a fonte de poder, a música também será. Mas, para o reformado, o homem não é a fonte do poder, Deus é a fonte do poder, Ele é o centro da adoração. Então, a nossa música precisará expressar esta concepção, esta maneira de apresentar-se diante dele, esta linguagem, este linguajar. Durante a minha mocidade, até hoje eu ouço ainda algumas vezes isso, principalmente aqueles que estão aderindo à teologia reformada mais recentemente,
têm sido alertados para um aspecto diferencial, né, da linguagem. A gente deve preferir, embora eu não seja muito rígido nisso, mas se eu for ensinar, é assim que eu vou ensinar, né? Que nós fomos convertidos e não que nós nos convertemos. Talvez você já tenha ouvido alguém chamar a atenção a você sobre isso. Eu me converti no dia tal, me converti. Bom, a gente sabe o que a gente quer dizer com isso, não precisa assim ser tão rigoroso, eu sempre fui mais pouco rigoroso com isso. Mas a advertência, ela é pertinente. Porque eu preciso saber quem é o responsável pela minha conversão. Ok? Então, eu me converti, eu mudei de vida, sim, mas quem mudou? Quem? De quem partiu essa decisão? Então, dizer Deus me converteu, isso estabelece muito claramente quem é o responsável pela mudança que aconteceu na minha vida. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês nesse aspecto da oração. E nós, às vezes, discutimos uma ou outra frase. Fazemos mais ou menos aquilo que Jesus apontou nos fariseus, né? Nós vamos coar um mosquito, estamos engolindo camelos. E musicalmente, por conta daquilo que Zwingli disse, né, do poder sedutor da música, é muito fácil engolir camelos quando eles vêm numa roupagem musical de excelência. Mas se os camelos podem ser engolidos quando a música é boa, quanto melhor será o sabor da boa teologia, quanto melhor será o sabor da adoração a Deus, da glorificação do seu nome, quando ele vier envolvido numa música de qualidade, numa música bem preparada, numa música bem organizada, numa música bem escrita. É importante que a gente se lembre disso quando estamos pensando no aspecto musical. Calvino, então, vai chamar a atenção para isso. Ele diz, a música tem que ter peso e majestade. A música ela não pode ser frívola. Ela não pode ser passageira. Ela tem que refletir a beleza, a grandeza, a majestade daquilo que nós estamos fazendo. E olha, para Lutero, ele dava essa questão da majestade através da polifonia, da quantidade de sons. Calvino diz, não, eu não quero que seja assim. E aí o grande desafio dos músicos de Genebra. Como escrever uma música com peso e majestade, dependendo só das vozes? Ou, no máximo, de um instrumento que só toca a melodia. Se você ouvir hoje um salmo do Saltério de Genebra, você vai ouvir ele com vozes e você vai ouvi-lo com acompanhamento de órgão. Mas, como eu disse, isso vai acontecer depois da morte de Calvino. Você vai ver, inclusive, alguns movimentos reformados mais estritos sendo contrário, por exemplo, ao uso de instrumentos no culto. Tá? A gente tem que entender por que Calvino fez isso. Tá? E eu entendo que um pouco de Lutero e um pouco de Calvino faz bem para todos nós. Mas o fato é, como é que a música pode ser? Ela pode ser uma música de importância, de impacto, uma música agradável, uma música motivante, cativante, sem que ela se apoie nas questões musicais, nas questões dos instrumentos. Isso é um grande desafio. Talvez impossível num certo sentido. Mas é importante que a gente busque este alvo. Seja com instrumentos ou sem eles. Mas a gente entenda, a música que nós cantamos não pode ser alguma coisa simples, no sentido de pouco importante. Ela tem que ser simples naquele sentido de que menos é mais.
Naquele sentido de que a beleza de algumas coisas, elas se revelam na sua essência e não nos adereços que são colocados em torno dela. Então, ao escolher uma música, ao cantar ou a produzir uma música, nós precisamos pensar nisso. Pensar na diferença entre o que é entretenimento e o que é louvor a Deus. Ver essa diferença do que é o divertir-se, o que é o encantar-se, o que é aquilo que, como dizia Agostinho, atrai o nosso coração. Não há nenhum mal nisso, não há nenhum problema nisso, mas aquilo que de fato nos motiva a um zelo espiritual. Aquilo que nos motiva a amar a Deus, aquilo que nos ajuda em oração, aquilo que nos aproxima, que torna a vida religiosa parte da nossa vida toda. Porque essa era uma das coisas que Calvino tinha em mente quando fez todas essas exigências. Ele dizia: a música de Lutero é excelente, mas ela só pode ser cantada na igreja. Ela só vai ter o impacto, o peso que ela tem quando eu tiver um órgão de tubos, quando eu tiver um grande coral cantando em 5, 6, 7 vozes. Calvino diz: não, eu quero que esse peso, eu quero que essa majestade, eu quero que as pessoas levem isso para casa. Eu quero que as pessoas saiam cantando, eu quero que as pessoas chamem atenção por aquilo que elas cantam. E essa foi uma das marcas da igreja reformada durante a história. Eles iam para o trabalho cantando, eles faziam as suas refeições cantando, eles iam para a guerra cantando, eles iam para a morte cantando. Tudo aquilo que um reformado fazia tinha o canto envolvido. Tinha uma música, tinha um tema, tinha uma mensagem que ele conseguia relacionar com aquela situação. Então ele estava na praia ou ele estava no campo e ele via então a beleza da criação e ele lembrava então de um salmo, ele lembrava então de um hino que exaltava a maravilha de Deus na criação. Então aquilo que encantava aos seus olhos, aquilo que o entretinha, o fazia pensar em Deus. Eu comecei esse estudo a partir desse fato. Um dos franceses que vieram ao Brasil e se instalaram no Rio de Janeiro em 1555, Jean de Lery escreveu um livro, Viagem à Terra do Brasil, e ele veio enviado por Calvino para essa colônia. Houve lá uma discussão, uma briga, eles foram expulsos da colônia e ficaram 2 meses entre os índios tupinambás ali na região do Rio de Janeiro. E ele registra então quase como que um diário esse período, e em alguns momentos, quando ele vê as belezas naturais do Brasil, ele emenda ali o cântico de um salmo. Os índios ficavam impressionados a ver o modo como aqueles franceses cantavam as suas músicas. Eles não entendiam nada. Eles não entendiam francês. Mas aquela música, aquele modo de cantar, a alegria, o vigor com que eles cantavam chamava a atenção dos índios e deu a eles oportunidades de falar a respeito do Criador do céu, daquele que de fato deve ser adorado, e de fazer um trabalho de pregação entre aqueles índios. Diferenciar o que é entretenimento do que é música eclesiástica, do que é a nossa música de adoração. A música deve ser usada com moderação, de modo que sirva a coisas honestas e não dê lugar à dissolução ou se torne instrumento de lascívia ou impureza. Bom, para nós brasileiros esse é um desafio sem tamanho, né? Porque a nossa música, ela é cheia da nossa ginga, cheia, né, do nosso molejo. Bom, é um problema nosso. Nós vamos ter que tratar disso. Ou seja, ela precisa nos
levar não a expressar a nossa brasilidade, né? Teve uma discussão na década de 70, na década de 80, né? Tem que ser brasileira, tem que expressar a nossa cultura, porque não é só uma questão de ser americana ou europeia, tem que ser brasileira, mas não pode expressar a brasilidade naquilo que ficou conhecido sociologicamente, né? Como o jeito de ser do brasileiro. Não, esse jeito de ser não. Esse jeito de ser, assim como o jeito de ser do europeu, como o jeito de ser do americano, o jeito de ser do asiático, está corrompido pela queda e pelo pecado. O nosso jeito de ser precisa ser transformado pelo Evangelho. Agora, as nossas referências musicais, a nossa visão, o nosso modo de expressar a beleza, a arte, a glória, a honra, aquilo que é agradável, tem que estar presente nas nossas músicas, sim. E nós precisamos nos esforçar nessa questão também. Apenas tomar cuidado com isso para não tornar a música algo divertido. Devemos nos precaver de futilidades e alegrias tolas e viciosas e conduzir a igreja à alegria espiritual recomendada nas Escrituras. Após a inteligência, ou seja, a compreensão, é necessário que o coração e a afeição sigam. Uma coisa impossível de acontecer, exceto se tivermos o hino impresso em nossa memória, a fim de nunca cessarmos de cantar. Impresso na nossa memória, a fim de nunca cessarmos de cantar. Quando você termina de participar do culto dominical, você vai com aqueles hinos, com aquelas músicas na sua mente? É isso que te vem à mente quando você está no seu trabalho? Então, há um enorme campo que a Reforma abriu para nós e que a Reforma demonstrou ser extremamente impactante, que nós estamos deixando de lado. Às vezes até porque a nossa música ela está mais por aquela questão de Lutero, a música que só dá para cantar na igreja, do que para Calvino. Então, talvez nós temos que melhorar essa questão. Mas talvez a gente esteja apenas participando dos cânticos de maneira frívola, de maneira desatenta, de maneira não refletida. Lembre-se do que foi lido, lembre-se do que foi cantado, lembre-se do que foi pregado. Isso é o alimento da nossa vida para toda a semana. São nessas coisas que nós vamos nos guiar para responder às demandas da atualidade, às tentações, aos desvios, às falsas ideias, aos pecados, à corrupção. Se a palavra de Deus não estiver impregnada na nossa mente e no nosso coração, nós seremos presa fácil para os enganos e para todo tipo de vento que sopra neste mundo. E a música para Calvino era uma das formas de fixar, de guardar na nossa mente e no nosso coração aquilo que está sendo ensinado. Próximo para mim. 3 coisas, então, que nos orientam no modo como nós trabalhamos os aspectos musicais. A primeira, que a gente não pode abrir mão jamais, é a qualidade teológica. Mais do que expressar o que nós queremos cantar, mais do que expressar aquilo que agrada os nossos olhos, aos nossos ouvidos, mais do que apenas os cuidados com a estrutura musical, a estrutura melódica, a estrutura rítmica, o que nós cantamos deve ter orientação teológica. Deve ter referencial teológico. Se não tiver, então não pode fazer parte do culto que nós prestamos a Deus. É o fogo estranho de Nadab e Abiú. Eu acho que Deus vai gostar disso, quando Ele já disse que não é disto que Ele se agrada. É preciso pensar teologicamente.
Porque na música nós vamos aprender teologia. Talvez, se Calvino estiver correto, mais teologia do que nós aprendemos no sermão. Porque nós vamos lembrar poucas partes daquilo que foi ensinado. Talvez a gente anote alguma coisa que nos marcou durante o culto, mas a música, ela tem o poder de ficar gravada na nossa memória. E se ela for uma música teologicamente ruim, a nossa memória, a nossa reação, o nosso quadro de referência também vai ser ruim. E na hora que você precisar tomar uma decisão, na hora que você precisar tomar uma atitude, na hora que você precisar de uma postura, você não vai conseguir reagir de forma adequada. Cuidado teológico. Para Calvino, isso acabou se expressando num projeto muito específico. Ele diz, bom, o que é de mais teologicamente correto que eu posso cantar, senão o próprio texto bíblico? E então ele dedicou toda a sua vida para que o texto bíblico fosse cantado, em especial os Salmos e algumas outras partes da Bíblia. Porque ele tinha essa convicção da qualidade teológica. Calvino não tinha a ideia de que só os salmos poderiam ser cantados. Essa é uma outra discussão que você vê aí circulando nos meios reformados. Calvino entendia que não existe nada melhor a ser cantado do que os salmos. Parece a mesma coisa, mas não é. Ok? O fato é, depois que eu começo a cantar o texto bíblico, fica difícil achar alguma coisa que possa tomar o lugar dele. Então, isso acabou acontecendo por uma questão prática. Mas não era essa a preocupação de Calvino. A preocupação de Calvino era que a teologia fosse cantada. Então, o credo apostólico fez parte do saltério. As bem-aventuranças fizeram parte do saltério. Havia uma pergunta muito famosa do Catecismo de Heidelberg, qual é a minha única esperança na vida e na morte? A primeira pergunta desse catecismo, que na vida e na morte eu pertenço ao meu Senhor. Então, esta expressão era tão importante para Calvino que ele transformou numa música. Ele mesmo compôs poemas, ele mesmo compôs hinos. Isso faz parte da arte e da qualidade cristã. Então, nós podemos ter outros tipos de música, nós podemos produzir poemas, nós podemos produzir canções, nós devemos responder àquilo que o Salmo está dizendo, que devemos cantar ao Senhor um cântico novo. Mas tudo isso tem que ser feito pela orientação e pela direção que a palavra de Deus e que o ensino teológico nos fornecem. A segunda coisa importante como herança que nós recebemos na questão musical da Reforma é a qualidade musical. Ou seja, se a música é tudo isso que a Reforma disse que ela é, então nós precisamos zelar no modo como a gente entende. Pense você como Lutero, pense você como Calvino, do modo como que você entenda que deva tratar a questão. Mas não pode deixar em segundo plano, não pode deixar para qualquer pessoa, não pode deixar para qualquer tipo de administração aquilo que nós fazemos musicalmente na igreja, porque aquilo que nós fazemos musicalmente na igreja terá reflexo na vida das pessoas. Pense assim, se a música da igreja for ruim, a MPB vai tomar o lugar dela. E aí o que vai gravar a nossa mente, o que nós vamos cantarolar enquanto estivermos sentados na praia ou no mar, é o barquinho que vai, o barquinho que vem. E é só isso que a música diz. O barquinho, ela queria dizer isso mesmo, tá? O barquinho vai, o barquinho vem, é luz, é sol, é verão, o barquinho vai, o barquinho vem. Ok, bom para o barquinho. E nós? A qualidade musical precisa ser parte do nosso investimento. Ela precisa ser a nossa demanda como igreja.
Ela precisa nos motivar como igreja. E como é que eu verifico a qualidade musical? Não é pela quantidade de instrumentos, nem é pela habilidade dos músicos. Eu vejo a qualidade musical pelo quanto que ela me marca. O quanto que eu lembro aquilo que eu cantei. O quanto eu posso perguntar para você quais foram os 2 cânticos que nós cantamos quando iniciamos a nossa programação e você se lembrar disso claramente. Isso é música de qualidade. A sua letra e a sua melodia. A letra é difícil de lembrar, porque a letra é como o sermão. Mas a música fixa a letra. A música faz com que a letra tenha uma determinada sequência. Então, nós seremos instruídos por ela, nós seremos orientados por ela quando nós assim fizermos. E por fim, clareza e simplicidade. É possível fazer muitos exercícios do ponto de vista poético ou musical. Há muita coisa que pode ser feita de qualidade, como para impressionar, como exercício, como expressão da habilidade. E a reforma, ela contribuiu grandemente com todas estas coisas. Grandes músicos, grandes pintores, grandes artistas, peças teatrais, óperas foram criadas por protestantes que tinham uma enorme qualidade naquilo que faziam, e que empenhavam essa habilidade nas suas atividades profissionais, nas suas atividades artísticas. Eram músicos de primeira qualidade, eram escritores de primeira qualidade, eram poetas de primeira qualidade. Mas a grande qualidade deles foi aprendida no ambiente da igreja, onde eles deveriam trazer o peso e a glória de Deus de forma direta e simples. Quem puder fazer isso, poderá fazer qualquer outra coisa. Quem for capaz de trabalhar com o simples, poderá trabalhar com o complexo e com aquilo que é diverso. Nós herdamos isso da reforma. Nós herdamos templos que não precisam de grande aparato, mas que coisas extraordinárias podem ser feitas, que transformações profundas podem acontecer, pelo simples fato de nós nos reunirmos num determinado salão com 4 paredes. A simplicidade, que não precisa do ouro, da prata, dos vitrais, das grandes construções, elas podem ser usadas, mas não é isso que fez da igreja reformada uma igreja que tomou conta da Europa e do mundo. O que fez foi o fato deles poderem transmitir a sua mensagem, seja falando, seja cantando, seja nas suas construções, no seu modo de organização, de tal forma que qualquer um pudesse entender e qualquer um pudesse crer. Se nós fizermos assim, a reforma continuará entre nós e a obra de Deus, em especial, será grandemente desenvolvida por aqueles que tiverem esse espírito. Que Deus nos dê esta graça. Obrigado pela atenção de vocês.